O barulho seco do tapa rasgou o ar da manhã. Por um instante, o tempo pareceu parar. Camila Duarte cambaleou para trás, a mão no rosto, a respiração presa no peito. Mesmo com a dor queimando, o olhar dela continuou firme, como se o golpe não tivesse atingido o corpo, mas apenas despertado algo adormecido. Ao redor, dezenas de pessoas assistiam em silêncio. Celulares erguidos, olhos arregalados. Ninguém acreditava no que via. O policial Marcos Tavares, ainda ofegante, tremia de raiva. As veias do pescoço saltavam enquanto ele a agarrava pelo pulso e puxava com força. "Ah, quem você pensa que é para me encarar desse jeito?" gritou, jogando-a contra a viatura. Camila não respondeu. Apenas sustentou o olhar, fria, controlada. Quando as algemas fecharam nos pulsos dela, um sorriso discreto brotou em seus lábios. "Você acabou de destruir sua carreira, Tavares", disse em tom baixo. Ele zombou. "Sério? Vai me ameaçar agora? Eu só cumpro ordens." Mas o que ele não sabia era que aquelas ordens estavam prestes a virar contra ele. E que a mulher algemada atrás da viatura era a última pessoa que ele deveria ter tocado. Dentro do carro, o frio do metal cortava a pele de Camila, mas ela permanecia imóvel. Nenhum sinal de medo, nenhum tremor. Apenas silêncio. Do lado de fora, a multidão começava a se revoltar. "Está tudo gravado", gritou alguém. "Isso é abuso policial", protestou outro. Sirenes ecoavam ao longe, mas Camila sabia. O reforço não traria solução, apenas mais olhos para testemunhar o erro colossal que estava prestes a explodir no departamento. Enquanto o carro seguia pela rua, ela deixou a mente vagar. E o passado voltou com a força de um trovão, 20 anos antes. O sol castigava o bairro de Santa Helena, onde as casas pareciam carregar o cansaço dos anos. As paredes descascadas, o cheiro de terra quente e o som das crianças brincando com uma bola furada faziam parte do cenário. Camila, aos 10 anos, corria descalça pela calçada, até ouvir um barulho estranho, gritos, ordens policiais. Na porta de casa, seu pai, Raimundo Duarte, erguia as mãos no ar enquanto tentava falar com calma. "Eu só estava ajudando o vizinho, senhor." Mas o policial à frente dele não queria ouvir. O ódio estava estampado no olhar. "De joelhos", ordenou. As algemas brilharam no sol quando se fecharam nos pulsos do homem. Camila tentou correr até ele, mas a mãe a segurou com força. "Mãe! Vão levar o papai!" gritou entre lágrimas. A mãe apenas chorava, muda. O policial empurrou Raimundo no chão. Camila se soltou, correu e bateu com os punhos pequenos na perna do agressor. Ele a olhou com desprezo. Um empurrão violento. Ela caiu, ralando os joelhos no asfalto quente. Mas antes de ser arrastado, o pai olhou para ela. Um olhar silencioso, cheio de promessas. Naquele dia, Camila entendeu que justiça não era algo que se pedia. Era algo que se conquistava. O som da sirene a trouxe de volta ao presente. Os olhos dela, agora adultos, tinham o mesmo brilho do olhar do pai naquele dia. Camila Duarte, a mulher algemada no banco de trás da viatura, não era uma cidadã qualquer. Ela era a nova inspetora-geral de conduta interna da Polícia Civil de Porto Verde, responsável justamente por investigar casos de abuso e racismo institucional. E naquela manhã, ela havia ido pessoalmente avaliar o comportamento dos oficiais. Sem farda, sem aviso, o tapa que Marcos Tavares deu não foi apenas em uma mulher. Foi em todo o sistema que ele representava. E dentro de algumas horas, quando o relatório dela fosse publicado, o país inteiro saberia o nome do policial que se achou acima da lei. Camila Duarte sabia, desde muito jovem, que o mundo não era justo. Pessoas como ela, nascidas em bairros esquecidos, criadas entre promessas quebradas e ruas rachadas, eram sempre tratadas de forma diferente. Mas ela havia jurado a si mesma que jamais aceitaria isso como destino. No dia em que seu pai foi preso injustamente, Camila fez uma promessa silenciosa. Ninguém mais vai sofrer o que ele sofreu. E ela cumpriu. Com uma determinação que assustava até seus professores.
Camila se afundou nos livros de direito, estudando cada falha do sistema que destruiu sua família. Enquanto outros se rendiam ao cansaço ou ao desânimo, ela transformava a raiva em combustível. Disseram que uma mulher negra não teria chance na polícia. Ela não discutiu, apenas provou o contrário. Passou nos exames mais difíceis, se destacou nas academias e logo começou a investigar casos que ninguém ousava tocar. Descobriu esquemas de corrupção que envolviam juízes, empresários e até comandantes de batalhões. Foi ameaçada, isolada. Seguiu em frente, o nome Camila Duarte passou a ecoar como uma advertência dentro dos corredores do poder. Para os corruptos, ela era um fantasma. Para os justos, um símbolo. Vinda das ruas estreitas de Santa Helena, ela havia ascendido até o topo, tornando-se chefe da Divisão de Integridade Policial de Porto Verde, a mulher encarregada de fiscalizar todos os que usavam farda. E naquela manhã, o destino lhe reservava o momento mais simbólico de todos. Enquanto a viatura seguia pelas avenidas largas do bairro Nobre, o policial Marcos Tavares a observava pelo retrovisor. Camila mantinha o semblante sereno, os olhos fixos na janela. Para ele, era apenas mais uma mulher negra fora de lugar. Marcos não fazia ideia de que, em poucos minutos, descobriria uma verdade capaz de destruir tudo o que ele acreditava sobre hierarquia, autoridade e justiça. As mãos dele apertavam o volante com força, o suor escorrendo pela testa. Na cabeça, as palavras do pai ecoavam como um eco antigo. A ordem precisa ser mantida, filho, sempre. O pai de Marcos, um veterano de guerra, criara o filho com regras de ferro. Para ele, manter a ordem significava colocar cada pessoa em seu devido lugar. E nos jantares de domingo sempre vinha o mesmo comentário. Você já notou que são sempre eles que causam confusão? Gente que não pertence ao nosso bairro, à nossa vida. Essas ideias haviam se enraizado fundo demais. Marcos nunca se achou racista, apenas realista, como dizia. Seu instinto policial lhe dizia quem era confiável e quem era suspeito. E foi esse instinto que o fez desconfiar de Camila naquela manhã. Ela corria pela calçada impecável do bairro Jardim Esmeralda, vestida com roupas esportivas e fones de ouvido. Os passos ritmados, o olhar tranquilo. Mas para Marcos ela não se encaixava ali, apertou os olhos. Quem será ela? E o que está fazendo aqui? O pensou desconfiado. O nome da rua confirmava. Era uma das áreas mais caras da cidade. E na cabeça dele, uma mulher negra sozinha ali só podia significar problema. Sem pensar duas vezes, abaixou o vidro, pegou o rádio e murmurou. Unidade 07 em observação. Possível suspeita em movimento. Mas a voz que respondeu do outro lado não trouxe aprovação. Apenas estática. Mesmo assim, ele decidiu agir por conta própria. A viatura avançou lentamente. As luzes piscantes refletiam no asfalto, alternando vermelho e azul, enquanto ele fechava o caminho de Camila. Com um sorriso de desdém, Marcos pensou. Vamos ver o que você tem para dizer. Motinha! O carro parou bruscamente, bloqueando a passagem. As sirenes cortaram o silêncio da rua e as sombras das luzes tremulavam sobre o rosto dela. Camila parou. Não por medo, mas por certeza. Ela sabia exatamente o que viria. Retirou calmamente um dos fones de ouvido, girou a cabeça e olhou para ele. Firme, silenciosa, sem um pingo de submissão. E, naquele instante, antes mesmo de abrir a boca, ela já tinha o controle. Marcos Tavares fechou a porta da viatura com força, o som metálico ecoando como um aviso. Ajeitou o colete, inflou o peito, o típico gesto de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamentos. Pare aí, ordenou em tom seco. Camila Duarte não se moveu. Apenas o observou, em silêncio, como quem estuda o adversário antes de fazer o primeiro movimento. Por fim, respondeu com uma voz calma, mas firme. Posso ajudar o senhor em algo, oficial?
A serenidade dela o irritou profundamente. Marcos estava acostumado com medo, submissão, desculpas nervosas, não com olhos que o encaravam de igual para igual. "O que está fazendo aqui?" perguntou, cruzando os braços, tentando se impor. Camila deu um leve sorriso. Correndo, o rosto dele se fechou. "Recebemos relatos de atividade suspeita." Ele insistiu, inventando uma justificativa que soava forçada. "Você se encaixa na descrição." Camila soltou uma risadinha curta. "Ah, é. E o que exatamente diz essa descrição?" A pergunta o desmontou. Por um instante ele hesitou. Então tentou mudar o rumo. "Onde você mora?" "Aqui mesmo", respondeu ela, cruzando os braços. O olhar cético de Marcos denunciava o que pensava. Tem algum documento de identidade?" Camila balançou a cabeça. "Não preciso de documento para correr, oficial." Ele riu sem humor, sem identificação, sem prova. "Parece suspeito para mim." Enquanto isso, a rua se transformava. Carros diminuíam a velocidade. Pessoas tiravam celulares do bolso. Sussurros começaram a circular entre os curiosos. "Ela só tá correndo", dizia uma mulher. "É sempre a mesma coisa", murmurava um rapaz. Marcos sentiu o sangue ferver. O olhar da multidão o incomodava mais do que qualquer palavra. Odiava ser questionado. Odiava sentir sua autoridade vacilar. Aproximou-se dela, com o rosto a poucos centímetros. "Me diga, por que você está realmente aqui?" disse, baixando o tom, numa mistura de ameaça e frustração. Camila inspirou fundo, sem desviar o olhar. Porque eu estou correndo." "Isso é crime agora?" Ele travou o maxilar. Não havia resposta que o fizesse parecer no controle. E foi nesse momento, dominado pela raiva e pelo orgulho ferido, que ele tomou a pior decisão da carreira. Minutos depois, dentro da delegacia, as luzes piscavam, refletindo o nervosismo no ar. Camila estava sentada, algemada. Marcos caminhava de um lado para o outro, tentando convencer a si mesmo de que havia feito o certo. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o rádio em seu cinto explodiu com uma voz autoritária. "Parem! Não a levem para a cela! Levem-na para uma sala reservada." E ninguém a toque. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Os olhares se cruzaram. Marcos sentiu um nó no estômago. A porta ao fundo se abriu. E por ela entrou Capitã Renata Moreira, sua superiora direta, com expressão fria e um tablet nas mãos. "Oficial Tavares", disse em tom cortante. "Espero que tenha uma explicação muito boa para o que vi aqui." O vídeo rodava na tela. O momento exato em que ele batia em Camila. Seguido dos gritos da multidão e celulares filmando de todos os ângulos. O som ambiente se dissolveu em murmúrios. "Está tudo gravado." "Nakomodi." Ele bateu nela. Marcos empalideceu. Camila, ainda algemada, virou lentamente a cabeça para ele e disse em voz baixa, porém firme: "Parece que você não checou as redes sociais antes de me trazer para cá." A capitã se aproximou. "Oficial Tavares", disse, segurando o tablet à altura dos olhos de todos. "Você cometeu o maior erro da sua carreira." A tensão na sala era quase palpável. Alguns agentes desviaram o olhar. Outros incrédulos filmavam discretamente. Camila respirou fundo, ergueu as mãos algemadas e disse com voz firme: "Tire isso de mim." Um novato correu pálido até ela. Com um clique seco, as algemas caíram no chão. Ela esfregou os pulsos ainda marcados e então voltou o olhar para Marcos. Renata se virou para ele e declarou: "Você acabou de agredir e prender a chefe da Divisão de Integridade da Polícia Civil de Porto Verde. Sua superiora. E a minha também." O mundo de Marcos desabou ali. O ar parecia denso demais para respirar. Ele olhou em volta, tentando achar uma saída, mas só encontrou olhares de reprovação e celulares gravando cada segundo de sua ruína. Camila deu um passo à frente. Não havia raiva em seu olhar, apenas a fria convicção de quem esperou por esse momento por anos. "Agora você entende o que significa ser julgado antes de ser ouvido", disse, com voz serena. "Eu sei bem como é." O silêncio tomou a sala.
E pela primeira vez, Marcos Tavares sentiu o peso real da palavra justiça. Por um instante, Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O prédio onde antes era recebido com respeito, agora o observava em silêncio, como se cada parede o julgasse. Aqueles que antes o cumprimentavam com sorrisos desviavam o olhar. O policial admirado de ontem era, agora, apenas um homem comum, vazio, despido de autoridade. A comandante Helena Duarte manteve-se imóvel, como uma montanha diante de um temporal. Sua voz soou firme, sem qualquer emoção. Está suspenso, inspetor. Entregue sua arma, seu distintivo, e seu orgulho. Aquelas palavras foram como tiros certeiros. Em segundos, tudo o que definia Marcos Almeida, seu poder, sua posição, sua segurança, desapareceu. Restou apenas o peso insuportável da própria consciência. Tremendo, ele tentou se justificar. Eu só estava fazendo meu trabalho. Tinha o direito de desconfiar. Ela me provocou, mas ninguém respondeu. O silêncio dentro da sala era ensurdecedor. Os olhos de Isabel Nascimento, a mulher que ele havia detido horas antes, atravessaram-no como uma lâmina. Ela caminhou lentamente até ele, cada passo carregando uma força silenciosa. Parou a poucos centímetros de distância. O ar parecia pesado demais para respirar. Você acreditava que sua farda te dava poder? Sussurrou ela. Cada palavra era uma sentença. Mas nunca teve poder algum, Almeida. Só medo. O impacto foi devastador. Sem distintivo, sem arma, sem o respaldo da instituição, Marcos Almeida foi apagado do sistema que tanto defendia. E pela primeira vez sentiu na pele o peso do julgamento sem defesa. Do lado de fora, as portas de vidro da Central de Segurança de São Vicente se abriram lentamente. Isabel caminhou para fora com passos firmes, e o clarão das câmeras a envolveu como um holofote. Jornalistas se amontoavam gritando perguntas. Ela não se apressou, respirou fundo e ergueu o rosto. Seu semblante, que dentro da delegacia fora frio, agora exalava força e serenidade. Não estava ali para se justificar. Estava ali para mudar o curso da história. As câmeras piscavam sem parar, captando cada movimento, cada olhar. Isabel sabia. Aquele instante ultrapassava o simples escândalo de uma prisão injusta. Era o símbolo de algo muito maior. Com a voz firme, ela declarou diante das câmeras: "Eu não falo só por mim. Falo por todos que foram silenciados, humilhados e esquecidos por esse sistema." O silêncio tomou conta por alguns segundos. Depois, os repórteres começaram a disparar perguntas, mas ela apenas sorriu. A mensagem já havia sido dita. Nas horas seguintes, o vídeo tomou conta das redes sociais. Começou com um simples trecho gravado por um transeunte e terminou como uma avalanche de indignação global. As hashtags Justiça para Isabel, Fim da Brutalidade e Reforma Já dominaram a internet. Em menos de um dia, milhares de pessoas foram às ruas em São Vicente, Belo Horizonte e Recife, protestando diante das delegacias locais. Estudantes, advogados, mães, médicos e até ex-policiais marchavam juntos, empunhando cartazes e gritando por mudança. A história de Isabel havia deixado de ser apenas dela. Tornou-se o espelho de todos que um dia foram calados. E enquanto as multidões clamavam por justiça, Marcos observava pela televisão, sozinho, e com o uniforme dobrado sobre a mesa. Agora ele entendia. O verdadeiro poder nunca esteve na farda. Sempre pertenceu àqueles que têm coragem de enfrentar o sistema, mesmo sozinhos. A queda de Marcos não foi só pessoal, foi pública, contagiosa. Os bons policiais começaram a falar, primeiro em sussurros, depois em entrevistas, relatando encobrimentos, conivência, caminhos tortuosos que protegiam os errados e silenciavam quem ousava apontar o dedo. Ex-agentes em bares e nas redes soltaram verdades que sempre haviam sido abafadas. O clamor cresceu. Políticos, que até então fingiam indiferença, foram obrigados a ouvir. Coletivas aconteceram. Promessas foram feitas ao vivo. Audiências foram marcadas. Aí,
O que Camila havia iniciado como uma denúncia pessoal transformou-se num movimento impossível de ignorar. Pedidos por reforma, por fiscalização, por responsabilização. Não era só vingança, era exigência de mudança. Enquanto isso, Marcos Tavares vivia ao lado oposto da onda. Seu pequeno apartamento, no fim de um corredor mal iluminado do bairro industrial, transformou-se numa prisão. Manchetes o perseguiam. Policial agride e é suspenso. Abuso filmado. A internet o estraçalhava em memes, montagens e comentários corrosivos. As mensagens que chegavam eram veneno. Ameaças, insultos, desdém. Amigos que antes riam das mesmas piadas, agora evitavam o nome dele em conversas. A família, envergonhada, fechou portas que antes se abriam com orgulho. No silêncio da madrugada, com a TV repetindo o mesmo trecho do vídeo, Marcos vestia ressentimento como se fosse um segundo casaco. No começo culpou os repórteres, as testemunhas, os colegas que não o defenderam. Mas a obsessão foi afinando o foco até atingir um único alvo: Camila. Ela me destruiu, repetia, e a frase se tornou mantra. Dias viraram semanas. Ele se trancou em uma rotina de vigilância solitária. Pesquisas tarde da noite, coleções de recortes, listas com horários, fotos públicas que podia recortar e emoldurar mentalmente. O vício na bebida afinou a vergonha e endureceu o rancor. Ainda sem aliados reais, sem plano concreto, ele era um homem consumido pela ideia de retribuição. Numa noite chuvosa, num bar de luz baixa, onde costumava afogar recordações, sentou-se ao lado dele um homem de aparência contida, roupa simples, olhar calculista. Não havia presunção no gesto, apenas a frieza de quem estudou a queda alheia e viu oportunidade. Eu sei quem você é, falou o estranho sem cerimônias. Você tem razão em estar furioso. Eu posso ajudar. O nome que deu não importava muito naquele momento. Sérgio. Sérgio não veio com promessas vazias. Veio com oferta, conhecimento, contatos, um caminho para transformar o ódio em resultado. Não explicou detalhes técnicos, não era necessário. Ofereceu apenas a alavanca. Em troca pedia algo que soou pequeno diante da angústia de Marcos: colaborar, seguir instruções, confiar. Marcos hesitou. O orgulho ferido roçava a dignidade. A raiva roçava o desespero. Quando a proposta foi repetida com subtítulo claro: faça com que ela perca tudo, a recusa tornou-se impossível. Ele aceitou. Primeiro como quem assina um cheque emocional, depois como quem abre uma porta que não se pode mais fechar. O que se seguiu foi menos um plano e mais uma geografia obsessiva. Marcos passou a conhecer os horários de almoço de Camila, o café onde ela lia relatórios, as ruas que ela usava para evitar fotógrafos. Observou a distância, anotou padrões, transformou uma vida pública em calendário particular. Não havia ações explícitas descritas, só a montagem de uma intenção. Cada reconhecimento de rotina aumentava sua confiança perversa. Eu sei onde ela estará. As noites da capital se tornaram cenário de um preparo silencioso. Marcos enchia pastas com recortes. Sérgio sussurrava possibilidades. A bebida encorajava passos que a lucidez teria barrado. O ódio, agora alimentado por um parceiro que entendia como manipular reputações, deixou de ser apenas dor para virar ferramenta. E no limite desse trecho sombrio, enquanto a cidade pulsava indiferente ao drama que se armava, ficou a sensação de que algo maior estava por vir. Camila, imersa em uma onda de apoio público e reformas nas pautas das assembleias, ainda não sabia que uma sombra a observava. Marcos, reduzido a uma figura caída e determinada, ensaiava seu próximo movimento, um movimento que poderia reabrir feridas, testar a própria resiliência dela e empurrar a história para o capítulo mais perigoso. No amanhecer que vinha, com o jornal dobrado sobre a mesa e a garrafa vazia ao lado, Marcos levantou-se pela primeira vez em dias e disse a si mesmo, em voz baixa: amanhã eu corro atrás da minha parte. E do outro lado da cidade, Camila preparava o discurso que iria diante de novos comitês.
A tempestade não anunciará o que fará, apenas chegará. Camila Duarte nunca repetia exatamente o mesmo trajeto. Às vezes mudava o caminho por instinto, às vezes por puro cansaço. Mas Marcos Tavares sabia. Toda rota, cedo ou tarde, formava um padrão. Durante semanas, ele observou de longe quem ela encontrava, com quem trabalhava, quanto tempo permanecia em cada lugar. Procurava uma fresta, um deslize, algo que pudesse ser transformado em munição, só que observar não bastava. Em uma noite abafada, ele estacionou diante de uma pequena casa antiga, com um letreiro gasto. Investigador Carvalho. Casos discretos e sem testemunhas. O lugar parecia esquecido pelo tempo. O ar cheirava a fumaça e papel velho. Preciso de informações sobre Camila Duarte, disse Marcos, sentando-se à frente de um homem robusto, de barba grisalha e olhar cansado. Quero tudo. Passado, relacionamentos, colegas. Cada erro, por menor que seja. O detetive acendeu um cigarro e o observou com desinteresse. Não me importa o motivo, respondeu. Metade agora, metade quando eu terminar. Marcos jogou sobre a mesa um envelope grosso. Traga tudo, sem deixar nada de fora. Dias depois, recebeu o relatório. Uma pilha de páginas amareladas, cheias de datas, nomes, recortes. Entre as anotações, havia pedaços da vida de Camila. Antigos casos arquivados, contatos esquecidos, colegas que haviam sumido do mapa. Marcos espalhou o material pela parede do quarto, transformando-a em um mosaico doentio de conexões. Fios vermelhos ligavam nomes, setas apontavam para brechas. Ele acreditava que bastava uma pequena rachadura para destruir toda a reputação dela. Foi assim que o plano começou a nascer. Ele sabia que não poderia atacá-la diretamente, mas se conseguisse forçá-la a se justificar, a duvidar de si mesma, a manchar a própria imagem diante da opinião pública, venceria. Enquanto isso, Camila seguia com seu trabalho na divisão de ética, sem imaginar o que se formava nas sombras. Então, o primeiro golpe veio silencioso. Um blog anônimo publicou um texto afirmando que Camila Duarte havia abusado de sua autoridade em investigações passadas, ocultando provas e favorecendo aliados políticos. O artigo foi assinado por fontes internas, e o autor usava um pseudônimo, Justiça Real 77. No começo ninguém levou a sério. Mas nas redes sociais, a mentira é como fogo em capim seco. Em poucas horas, sites duvidosos começaram a replicar a história. Logo surgiram testemunhas, especialistas e até fotos antigas dela, tiradas de contextos completamente diferentes, transformadas em provas. Em uma delas, Camila aparecia sorrindo com um juiz durante um evento. A legenda dizia: ela recebeu propina dele. Em outra, ela apenas caminhava com um colega de farda. A manchete distorcia: conspiração dentro da divisão de ética. Camila, que jamais havia aceitado um centavo ilícito, viu sua vida se transformar em um campo minado. Nos corredores do prédio público, os olhares começaram a mudar. Repórteres a esperavam na porta. Você é realmente inocente, diretora Duarte? Vai se afastar do cargo até que tudo seja esclarecido? Ela respondia com firmeza, mas o peso era visível. Mesmo com o rosto sereno, o cansaço começou a trair sua voz. Uma manhã, ao sair de casa, Camila encontrou um envelope branco sem remetente encostado em sua porta. Pensou que fosse correspondência comum, mas ao abri-lo, o ar pareceu sumir dos pulmões. Dentro, havia fotos impressas, uma delas saindo do prédio, outra conversando com colegas num café, e uma terceira em um parque com o filho, o pequeno Miguel, sorrindo. Abaixo de cada imagem, uma única frase em letras vermelhas: estamos te observando. O coração de Camila disparou. As mãos suavam, mas ela se forçou a respirar. Não seria a primeira ameaça. Já havia recebido e-mails, mensagens anônimas, insultos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, sabiam onde ela morava. Sabiam quem era seu filho. Nos dias seguintes, novos envelopes chegaram. Alguns deixados no portão de casa. Outros, misteriosamente, em sua mesa de trabalho.
As fotos tornaram-se mais próximas, mais nítidas, mais invasivas. Em uma delas, Miguel aparecia entrando na escola. Na outra, Camila olhava distraída pela janela de casa, claramente tirada de longe, talvez com uma lente de longo alcance. Foi quando ela entendeu. Não se tratava mais de difamação pública. Era perseguição. Alguém estava lá fora, observando cada movimento, esperando o momento certo para agir. Ainda assim, Camila não entrou em pânico. Ao contrário, começou a agir com o método que sempre a salvara: calma e precisão. Todas as noites, verificava as janelas, reforçava as trancas, revisava câmeras de segurança e conversava discretamente com agentes de confiança. Ela sabia que a verdade ainda estava de pé, mas agora o inimigo havia cruzado o limite, deixara de atacar sua reputação. Agora queria sua paz, e Camila Duarte, ao encarar o espelho naquela noite, jurou baixinho: se querem guerra, vão descobrir o que acontece quando mexem com quem não tem mais medo. A chuva tamborilava nas janelas como dedos impacientes. A casa de Camila, transformada em um tambor de espera. Ela conferiu as trancas pela terceira vez, passou o olhar pelas cortinas e respirou fundo. Cada carro desconhecido nas proximidades acelerava o pulso, mas ela mantinha a calma, não por ilusão, mas por escolha. Tinha prática em enfrentar tempestades que a vida lhe trouxera. Havia aprendido a preparar respostas, não pânico. Os avisos, as cartas e as fotos tinham mudado a natureza da ameaça. Deixaram de ser discursos anônimos para se tornarem uma perseguição íntima. Camila havia reforçado a segurança da escola do filho, chamado contatos de confiança e deixado instruções discretas com amigos próximos. Ainda assim, aquela noite trouxe uma sensação diferente. Como se a própria casa prendesse a respiração. Longe dali, Marcos observava, encharcado, como se a chuva lavasse apenas o aspecto humano que lhe restava. O bastão no banco de trás do carro pesava mais que madeira, pesava intenção. Ao seu lado, Sérgio permaneceu impassível, oferecendo uma frieza que alimentava a ideia do crime como peça calculada. Não havia mais discursos grandiosos, havia uma clareza cruel. Fazer com que Camila sentisse medo real. Eles avançaram, não por automatismo, mas por uma convicção sombria de que aquele ato final lhes devolveria algo perdido. Entraram na propriedade em silêncio, aproveitando brechas que Marcos acreditava ter criado. Passos no corredor soaram como batidas em um coração que batia alto demais. A sala estava escura, apenas a luz tênue do corredor vazando pela fresta da porta do escritório. Quando a porta se abriu, o que se revelou não foi uma casa vulnerável, mas uma armadilha bem planejada, não por violência técnica, mas por leitura humana. Camila não foi pega de surpresa. Ela estava preparada emocionalmente para a possibilidade de invasão. Um reflexo no vidro do hall mostrou sombras. Ela acendeu a luz, com a calma de quem já ensaiou essa cena em 1000 noites de insônia. Os 3 homens viraram-se ao mesmo tempo. Houve um instante, um átimo, em que o mundo contorceu e o silêncio se tornou uma lâmina. Marcos avançou, bastão ergueu-se, o rosto uma máscara de raiva e de perda. Mas Camila não o encarou com pavor. Encarou-o como se estivesse revelando um segredo conhecido. Marcos. A voz dela foi curta, calculada. Não precisava chegar a isso. A presença dela, serena e firme, quebrou a coreografia planejada por ele. Sérgio franzia o senho, buscando retomar o controle. Os outros hesitaram. Não havia herói cinematográfico vindo ao resgate. Havia, sim, uma mulher que recusava ser reduzida à vítima. Sem se mover de forma imprudente, Camila falou alto, com a mesma clareza que usara nas coletivas. Vocês acham que me assustar vai apagar os crimes que investiguei? Acham que ameaças vão calar quem já enfrentou 1000 portas fechadas? As palavras ecoaram pelo espaço. Do outro lado do muro, sinais silenciosos que ela havia deixado pela cidade começaram a cumprir seu papel.
2 carros com luzes apagadas deslocaram-se. Agentes de confiança que seguiam instruções discretas aproximaram-se, não como força bélica, mas como presença controladora que desestabilizava quem praticava o erro. Marcos vacilou, não porque não quisesse agir, mas porque o cenário que imaginara, a mulher aterrorizada, a fuga, não existia. Em vez disso, havia olhos fixos, câmeras registrando discretamente, celulares que já transmitiam em tempo real para a equipe dela. A sensação de impunidade dissolveu-se diante da certeza de que a agressão agora seria documentada e que a narrativa se inverteria novamente. Sérgio percebeu a mudança e tentou puxar Marcos para fora, propor retirada. Mas na pressa, um dos homens tropeçou, criando mais ruído. E o ruído foi o que permitiu que os agentes amigos aparecessem na calçada. Discretos, bloqueando rotas de fuga. A cena que se concluiu não foi de tragédia, mas de exposição. Os invasores rendidos, algemas surgindo nas mãos que antes empunhavam arma e bastão. Olhares que agora buscavam compaixão nas sombras. Camila não comemorou. Caminhou até junto deles com passos firmes, recolheu os envelopes e as fotos dispersas e olhou para Marcos com uma calma cortante. Você não me destruiu, disse ela. Tentou, mas não venceu. A notoriedade que o vídeo anterior trouxera agora corria em sentido contrário. Em vez de humilhar, o flagrante do ataque se tornaria mais uma prova do padrão que ela vinha denunciando. As imagens captadas naquela noite, cuidadosamente preservadas, seriam anexadas ao processo. A perseguição que queria calá-la acabou fornecendo material irrefutável sobre a organização por trás do ataque. No amanhecer cinzento que veio depois, jornais não só reavivaram as manchetes antigas, trouxeram outra versão, tentativa de intimidação frustrada. Nas ruas, o clamor por mudança não arrefeceu. Ganhou mais legitimidade. Camila sabia que isso era apenas mais um passo numa batalha longa. Para Marcos, a derrota foi mais dura. Não apenas havia perdido honra e carreira, agora respondia por um crime que o tornava peça de uma rede que passara a ser desvendada. E no silêncio que sucedeu à tempestade, Camila guardou as provas como quem guarda um troféu silencioso. Não para exaltar vitória pessoal, mas como munição para desmontar o esquema que ainda respirava no subterrâneo. Isso não acabou, murmurou alguém perto da calçada. Não, respondeu Camila, olhando para o horizonte. Só começou. A casa estava mergulhada num silêncio tenso. Camila Duarte, diretora da Divisão de Integridade Pública, entrou lentamente, segurando a bolsa junto ao corpo, enquanto seus olhos examinavam cada canto. O som do piso de madeira rangendo sob seus passos ecoava como um aviso. O instinto dizia que algo estava errado. Quando estendeu a mão para pegar o celular e pedir ajuda, uma sombra surgiu da escuridão, rápida, brutal. Ela girou o corpo por reflexo, desviando do golpe que quase a atingiu. E ali, diante dela, estava Marcos Tavares, o ex-policial que havia jurado vingança, com o rosto contorcido e uma pistola trêmula nas mãos. Você arruinou minha vida, ele gritou, os olhos vermelhos de fúria. Agora vai pagar. Apesar do perigo, Camila permaneceu incrivelmente calma. Cada respiração dela parecia ensaiada, cada movimento calculado. Ela sabia que havia mais alguém lá fora. Sentia passos abafados se aproximando. Ainda assim, manteve o olhar fixo em Marcos e disse com firmeza: Abaixe a arma, Marcos. Você não quer destruir o pouco que te resta. O pouco que me resta, ele zombou, com a voz embargada. Eu já não tenho nada a perder. Ele levantou a arma, mas sua mão tremia. Camila percebeu a hesitação e aproveitou o momento. Endireitou a postura e o encarou de frente, sem medo. Você acha mesmo que uma arma vai me intimidar? Disse ela, com uma calma que o desarmava mais que qualquer polícia. A voz dela atingiu o ego ferido de Marcos. Ele vacilou por um segundo, o suficiente para que a tensão tomasse a sala por completo. Cala a boca!
Rugiu ele, os olhos marejados de raiva e desespero. Mas Camila não recuou. Você teve sua chance, Marcos. Podia ter feito o certo, mas preferiu o atalho da vingança. E agora quer que eu pague por suas escolhas? As palavras dela o atingiram com força. Por um instante, ele pareceu ouvir, como se ainda existisse humanidade naquele olhar, mas o som de vidro se quebrando interrompeu tudo. Em segundos, a casa foi tomada por luzes e vozes. Agentes da Unidade Especial de Integridade invadiram o local com precisão cirúrgica. Marcos foi derrubado. A arma deslizou pela sala. E em um piscar de olhos ele estava algemado, com o rosto contra o chão molhado de suor. De caçador, passou a ser presa. Camila ficou parada diante dele, a respiração controlada, o olhar firme. Não havia ódio em sua expressão, apenas a serenidade de quem venceu o medo. Você teve a chance de mudar sua história, disse ela. Mas destruiu tudo com as próprias mãos. Marcos, agora rendido, olhou para ela com os olhos marejados. Você não entende? Eu perdi tudo. Mas ninguém respondeu. Os agentes o conduziram para fora sob o som distante da sirene que cortava a chuva. O último olhar que ele lançou a Camila foi de derrota absoluta. Semanas depois, o julgamento de Marcos Tavares se tornou o evento mais comentado do país. A imprensa acompanhava cada palavra, cada prova, cada olhar. As acusações incluíam invasão de domicílio, agressão armada e orquestração de campanhas difamatórias contra Camila Duarte. Quando o juiz leu a sentença final, o ex-policial abaixou a cabeça, incapaz de encarar o público. De herói a símbolo de corrupção, seu nome agora era um que ninguém mais queria pronunciar, mas Camila sabia que aquilo não era o fim. Sua luta ia muito além da queda de um homem. Ela estava desafiando um sistema inteiro, um sistema que há décadas protegia abusos de poder e silenciava quem ousava falar. Nos meses seguintes, um movimento começou a crescer. Jovens ativistas e até antigos policiais começaram a se unir sob um mesmo lema. Integridade não é coragem, é dever. Histórias antes escondidas começaram a emergir. Vítimas de injustiças finalmente encontravam voz. E Camila Duarte, antes apenas uma mulher lutando por justiça, se transformava em algo maior, um símbolo de coragem e mudança. Em uma entrevista que rodou o mundo, ela declarou: Marcos Tavares nunca foi meu verdadeiro inimigo. Meu objetivo é construir um país onde ninguém tenha medo de denunciar o que é errado. Isso aqui é apenas o começo. Suas palavras ecoaram como um chamado. E enquanto a câmera se afastava, o público entendeu. A história de Camila não era sobre vingança, mas sobre o nascimento de uma revolução silenciosa, onde a verdade finalmente começava a vencer o medo. O tribunal havia se esvaziado, mas o eco da sentença ainda parecia ressoar nas paredes frias. Camila Duarte ficou sozinha por um instante, olhando para o símbolo da justiça esculpido acima do juiz. Lágrimas discretas escorreram, não de tristeza, mas de alívio. Ela sabia que aquela vitória não era apenas dela. Era de todas as pessoas que um dia foram silenciadas. De cada cidadão que enfrentou o abuso e ainda acreditou que mudar era possível. Lá fora, a chuva parara. O céu começava a se abrir e os primeiros raios de sol refletiam nos degraus do tribunal. Camila respirou fundo, ajeitou o casaco e desceu as escadas lentamente, recebida por uma multidão que aplaudia. Cartazes se erguiam no ar com palavras que resumiam tudo: justiça, verdade, coragem. Um repórter se aproximou, o microfone em mãos. Diretora Camila, o que a senhora diria para quem ainda tem medo de denunciar a injustiça? Ela sorriu com o olhar sereno e respondeu: eu diria para não desistirem. O silêncio nunca protegeu ninguém. A verdade pode demorar, mas sempre encontra um jeito de aparecer. Hoje não é o fim, é o começo. A multidão aplaudiu novamente, e naquele momento, o som dos aplausos parecia o batimento de um novo país. Um país que finalmente começava a acordar. A câmera se afastou lentamente, mostrando Camila caminhando em direção à luz do amanhecer. E uma narração suave encerrou a história.
porque a verdadeira coragem não está em enfrentar o inimigo, mas em enfrentar o sistema e continuar de pé. Se essa história te emocionou, deixa o like agora mesmo. Comenta aí o que você achou do final e o que teria feito no lugar de Camila. E compartilha este vídeo com alguém que acredita na justiça e na coragem de mudar o mundo.